Bom, gente, nosso objetivo aqui é explicar de forma mais detalhada a resolução do exercício 1 do capítulo 3. Nesse exercício foi pedido para construir a tabela verdade dessa proposição aqui, P e R. Então, na verdade, se P e R, então é a dupla negação aqui do R. Como nós sabemos que o número de colunas da tabela verdade está diretamente relacionado ao número de operações da nossa proposição, então, se for possível, de forma imediata, reduzir o número de operações, nós vamos fazer isso para, consequentemente, diminuirmos o número de colunas aqui da nossa tabela verdade. Bom, então o que acontece aqui na nossa proposição? Nós temos 1, 2, 3, 4 operações. De imediato é possível verificar que essa dupla negação ela pode ser resolvida e não R pode ser substituído por apenas R. Com isso, nós ficamos com duas operações, ou seja, a conjunção, o e a condicional, que está aqui a setinha. Bom, então vamos lá para o nosso processo de construção da tabela verdade, que é o que nós desejamos, é o que foi pedido aqui no enunciado do exercício. Bom, vamos vir aqui. Para construirmos a nossa tabela verdade, já que é uma tabela, nós precisamos saber quantas colunas e quantas linhas a nossa tabela verdade terá. No nosso caso aqui, por se tratar de duas proposições, nós precisamos, só relativo ao número de valores que P e R podem assumir, de 4 linhas, que são essas 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Nessas 4 linhas, vocês estão vendo aqui, nós precisamos escrever todas as combinações de valores que P e R juntas podem ter. Aqui no caso, FF, FV, VF e VV. Ainda, além dessas 4 linhas, nós precisamos dessa primeira aqui, sempre tem que haver essa primeira, que é ela que vai descrever o que significa cada uma das colunas. Eu percebi, ao longo dos comentários lá na sala, que algumas pessoas têm dificuldade para determinar esses valores aqui, essas 4 combinações, FF, FV, e já foi falado, já foi escrito, na verdade, que a gente pode fazer dessa forma. Vamos tentar aqui falar novamente. Imagine que eu tivesse uma proposição, essa proposição com 5 proposições simples, P, Q, R, S, T. Então, eu preciso construir uma tabela verdade que contemple todos os valores possíveis que essas 5 proposições simples podem assumir juntas, todas as combinações. E aí, nós sabemos que o número de linhas necessários para contemplar todas essas combinações é 2 elevado a n, em que n é o número de proposições simples. No nosso caso, 5, portanto, 2 elevado a 5, 32 linhas. Nós temos aqui 32 linhas, além dessa primeira, lembrando que sempre tem essa primeira, que é relativo ao quê? Às proposições simples, para que eu possa identificar, na verdade, o que significa cada uma das minhas colunas. Então, eu tenho aqui 5 colunas iniciais, uma para cada proposição simples, e todas as demais colunas, que aqui no caso eu não saberia dizer quantas são, porque a gente não disse qual é a proposição composta, todas essas demais colunas, elas são relativas a cada uma das operações. Mas vamos lá para falar como fazer para construir essas 32 linhas aqui, relativas às combinações que as 5 variáveis podem ser. Então, a gente tem um algoritmo, digamos assim, para nos possibilitar mais facilmente determinar essas 32 linhas. Como é que é esse algoritmo?
Na primeira coluna, a gente preenche com metade de 32, metade de 32, 16, com 16 Fs. Estão vendo aqui? 16 Fs, aqui a gente tem um total de 16 Fs. E as outras 16 linhas a gente coloca, preenche com Vs. Nós temos aqui um total de, vamos baixar aqui, de 16 Vs. Então está aqui 16 Vs. Bom, depois nós vamos para a segunda coluna, relativa à proposição Q. Daí observem que o número de Fs que nós temos aqui é metade do número de Fs que nós temos aqui na primeira coluna. Então, metade de 16, 8. Então, a gente faz assim, 8 Fs, 8 Vs. Ainda temos 16 linhas. Essas 16 linhas são preenchidas com mais 8 Fs, 8 Vs. Então, observem que aqui foi 8, 8, 8, 8. 8 metade do 16. Na terceira coluna, metade de 8, 4. Então, essa terceira coluna é relativa à proposição R. Então, nós fazemos assim, 4 Fs, 4 Vs, 4 Fs, 4 Vs, 4 Fs, 4 Vs, 4 Fs, 4 Vs, até chegarmos ao final da 32ª linha. Bom, agora nós vamos para a quarta coluna relativa à quarta proposição, são 5 no total. Então, a gente preenche, na coluna anterior eram 4, né? Aqui metade de 4, 2. Então, a gente vai 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, e procede assim até chegarmos ao final das 32 linhas. E por último, a quinta coluna relativa à quinta proposição, a gente faz FV, FV, então observe que aqui é só um de cada, e vai salteando, porque 1 é metade de 2. Então, observe que a gente começou, na primeira coluna, com metade de 32, 16. Depois metade do 16, 8. Depois metade do 8, 4. Depois metade do 4, 2. E por último, metade do 2, 1. É sempre assim que devemos proceder. Então, agora, vamos voltar aqui para o exercício 1, lá do capítulo 3, que era para a gente construir a tabela verdade desta proposição aqui, que tem apenas duas proposições simples. Então, a nossa tabela tem essas 4 linhas, FF, VV, então vejam, metade de 4, e FV, FV, metade de 2, 1. E tem essas duas colunas aqui, relativas às nossas duas proposições. Além disso, nós temos outras colunas. Para que essas outras colunas? Para que a gente possa dizer qual é o resultado de cada uma dessas operações. Então, na verdade, nós não precisamos dessas 4 colunas aqui, nós só precisamos de duas, porque nós só temos duas operações. Se fôssemos fazer a tabela verdade dessa proposição aqui inicial, nós teríamos que ter, então, relativa às operações, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, precisaríamos dessas 4 colunas aqui. Bom, mas como preencher as colunas relativas às operações? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa observar quais são as operações e depois decidirmos ou identificarmos qual é a prioritária, qual é a mais forte. Então, no caso aqui do E e do se então, da conjunção e da condicional, sabemos lá na nossa lista de prioridade que a conjunção, o E, é mais forte que a condicional. Portanto, nós vamos realizar primeiro a conjunção, o E entre P e R. Então, a gente vem aqui, nossa terceira coluna, e identifica com a operação e entre quais proposições ela será realizada, no caso, entre P e R.
Observe que essa célula a gente coloca P e R, e nas demais células, então nessas linhas aqui, a gente vai dizer qual é o resultado de P e R. A gente sabe que o resultado de uma operação depende de qual valor a gente atribuiu à variável, no caso a proposição. Então, como as nossas variáveis são P e R, as nossas proposições são P e R, precisamos saber quais são os valores que elas assumem, quais são os valores que P e R assumem. Então, nós temos isso aqui nas nossas linhas. Mas é necessário também saber qual é o resultado ou como realizarmos a operação conjunção. Então, vocês deverão conhecer, têm que conhecer, porque funciona como uma tabuada, a tabela verdade individual de cada uma das operações. Então, no caso da conjunção, do E, vocês aprenderam que ela só é verdadeira quando as duas proposições envolvidas são verdadeiras, que é o que acontece aqui nessa última linha. Então, P e R são verdadeiras, portanto, o resultado da conjunção é V. Nessas três outras linhas, nessas três aqui, ó, essas três aqui, o que a gente tem? Que ou as duas P e R são falsas, ou pelo menos uma delas é falsa. Portanto, o resultado de P e R deu falso nessas três linhas. Bom, depois de realizarmos a operação conjunção, a gente volta lá na nossa proposição composta e vê qual é a próxima operação que deverá ser realizada. No nosso caso aqui, é a condicional. Bom, nós vamos fazer a condicional entre quais proposições? Algumas pessoas, de forma errada, acham que é para fazer a condicional entre R e R, porque são as proposições mais próximas. Mas, por exemplo, se tivéssemos que fazer 2 vezes 3 somado com 5, nenhum de nós faríamos 2 vezes 3 e depois 3 mais 5. O que nós faríamos 2 vezes 3, 6, pegaríamos o resultado e depois somaríamos com 5. Aqui da mesma forma. Então, como vamos proceder? Para fazer a condicional, vamos pegar o resultado de P e R, então, se isso, então, R. Então, vamos lá. Para fazer essa condicional, a gente vai vir aqui, P e R, e V condicional R, certo? Então, se nós lembrarmos da tabela verdade individual da condicional, a gente sabe que todas as vezes que o antecedente é falso, antecedente da condicional, aqui está o antecedente, todas as vezes que ele é falso, a nossa condicional, o resultado da condicional é verdadeiro. Então, nós já sabemos imediatamente que essas três linhas aqui são verdadeiras, porque o antecedente da condicional é falso. Mas aqui nessa quarta linha, o antecedente da condicional é verdadeiro. Portanto, necessariamente, nós precisamos avaliar o consequente. Avaliamos, está aqui, verdadeiro também. Então, V, setinha V, verdadeiro. Bom, e assim a gente termina a resolução do exercício 1 do capítulo 3. Gente, por favor, digam se ficou alguma dúvida nessa explicação, postem lá na sala para que a gente possa ajudar vocês. Um forte abraço, Elvira.